História e filosofia em podcast. Ideias que atravessam o tempo. Olá, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje o foco é bem lá atrás, nas raízes do pensamento ocidental. Vamos explorar juntos uns textos muito legais sobre os primeiríssimos filósofos gregos, sabe? Aqueles que a gente chama de pré-socráticos. Nossas fontes são principalmente trechos de livros de história da filosofia, como Marcondes, Cordon. Eles vão nos guiar um pouco. A ideia aqui é tentar entender quem foi essa turma pioneira. Imagina só, um mundo onde tudo era explicado pelos mitos, né? Pelas histórias dos deuses. Que perguntas eles começaram a fazer para mudar esse cenário e por que o trabalho deles foi um divisor de águas, assim, saindo das explicações míticas? É quase como investigar o marco zero da filosofia ocidental, não acha? Exatamente. A gente está falando da Grécia Antiga, ali pelo século 6, 5 a.C., um período assim de muita agitação cultural, intelectual, e o ponto-chave, como as fontes que a gente tem aqui mostram, é essa passagem gradual, claro, mas super importante do mitos, que é essa narrativa mítica, poética, Pro logos, que já é a explicação racional, né? argumentativa, que busca prova na observação, na lógica. O Marcondes fala que é o nascimento de um jeito novo de pensar o mundo. Mas é bom lembrar, né? Como o Marcondes e o Cordon também falam, estudar esses caras é um desafio. A gente não tem as obras completas deles, quase nunca. São fragmentos, citações, comentários de gente que veio depois, tipo Platão, Aristóteles. É meio como montar um quebra-cabeça faltando um monte de peças, sabe? Tentando juntar os cacos do pensamento original. O trabalho de arqueologia mesmo. Entendi. Então, com essa ressalva importante, vamos lá. Qual era a grande questão para eles? A busca principal desses primeiros filósofos. Os textos, como o do Cabreira e do Marcondes, citando Aristóteles, indicam que eles estavam assim, vidrados na ideia de axé. O que seria isso exatamente? Axé é realmente a palavra-chave para começar a entender. Ela tem vários sentidos, né? Princípio, origem, fundamento, aquilo que está no começo e que de alguma forma comanda tudo. O Aristóteles, como o Cabreira menciona, sacou que os primeirões, especialmente a galera de Mileto, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, eles buscavam um princípio que era fundamentalmente material. Eles queriam achar a substância básica, sabe? A matéria-prima de onde tudo no universo seria feito. Tales achou que era a água, Anaxímenes o ar. Anaximandro já foi para algo mais abstrato, o apeiron, o ilimitado. E por que essa busca por algo material foi tão revolucionária? Hoje parece óbvio, talvez, mas na época deve ter sido um passo enorme, imagino. Gigantesco. Pensa só. Pela primeira vez, nessa tradição que formou o Ocidente, estavam tentando explicar o mundo, a natureza, a physis, outra palavra essencial, a partir de causas imanentes. Ou seja, causas que estão dentro da própria realidade natural que a gente pode observar. Em vez de dizer chove porque Zeus quis. Exato. Ou o Sol anda porque Apolo está puxando. Eles foram buscar explicações nos elementos água, ar, fogo, terra e nos processos da natureza. O Marcondes chama isso de uma ruptura mesmo com o pensamento mítico. Mas é bom dizer, né, como o Marcondes também nota, não foi uma ruptura assim de um dia para o outro. O mito continuou lá, convivendo, influenciando. Só que a direção da investigação mudou. A aposta era que a razão humana, olhando para a natureza, podia desvendar os segredos dela, encontrar a ordem, o cosmos, por trás da bagunça aparente. Era tipo procurar o DNA do universo usando uma analogia de hoje, só que feito de elementos físicos. Fascinante essa mudança de foco. Mas aí, claro, surge um problema, né? Se eles buscavam um princípio único ou poucos princípios, como explicar a variedade imensa, a mudança constante que a gente vê? O fogo é diferente da água, as coisas nascem, morrem. Como juntar a unidade do princípio com essa multiplicidade toda da experiência? Os textos trazem exemplos. O Empédocles, por exemplo, parece ter uma resposta mais plural. Exatamente. O Empédocles, que o Marcondes detalha bem, é um ótimo exemplo de como a filosofia pré-socrática foi evoluindo para lidar com isso. Ele não falou de um archê só. Foram 4 raízes ou elementos básicos: fogo, água, terra e ar. E nenhum vira o outro. Eles são eternos, imutáveis em si.
A diversidade toda do mundo viria da mistura e da separação dessas 4 raízes, em proporções diferentes. É como se o universo fosse, sei lá, uma grande receita de bolo cósmico, mas só com 4 ingredientes. Ótima analogia. E para explicar por que esses ingredientes se misturam e se separam, o Empédocles colocou 2 forças cósmicas opostas: amor, filia, e ódio, neikos. O amor juntaria os elementos, criaria harmonia, combinação. O ódio separaria, geraria conflito, dissolução. E o universo estaria num ciclo eterno, ora dominado por uma força, ora pela outra, fazendo as raízes se combinarem e recombinarem sem parar para formar tudo que existe. É uma tentativa de explicar mudança sem abrir mão de elementos eternos. Interessante ele já usar forças quase psicológicas, né, amor e ódio, para explicar a física. E nessa linha de explicar a complexidade, vem o Anaxágoras. Ele parece ir mais fundo ainda na ideia de que tudo está em tudo, com as sementes dele, e a introdução do nous. Como é que funciona isso? O Anaxágoras, segundo Marcondes, ele propõe uma visão ainda mais radical dessa mistura. Ele falava em spermata, sementes, ou, como Aristóteles chamou depois, homeomerias. A ideia é um pouco complexa, mas pensa assim, não são só 4 elementos, mas infinitos tipos de sementes de todas as coisas. E o ponto crucial, em cada pedacinho de matéria, por menor que fosse, teria sementes de todas as outras coisas. O ouro teria sementes de madeira, a madeira de osso, e por aí vai, embora uma predominasse. Nossa, parece até contraintuitivo. Como dá para visualizar uma coisa dessas? Mas também lasca de madeira, gota d'água, partícula de pedra. O que faz algo ser pão ou pedra é a predominância de um tipo de semente naquela mistura específica. Mas a grande novidade do Anaxágoras, que causou um barulho danado, foi o nous. A gente pode traduzir como mente, intelecto, inteligência. Para ele, no começo estava tudo misturado num caos total. Aí veio o nous, que era uma entidade diferente, infinita, pura, fora da mistura. E foi ele que deu start no movimento tipo um redemoinho, que começou a separar sementes e ordenar o cosmos. O nous seria o princípio que organiza, a inteligência por trás da ordem do universo. Aqui a coisa começa a ficar interessante. A fonte do Cordon menciona que o Platão ficou super animado com essa ideia do nous no começo. Dá para entender por quê, né? Finalmente uma mente por trás de tudo. Uma explicação com propósito. Exatamente. O Platão, que vivia buscando explicações teleológicas, ou seja, baseadas em fins, em propósitos, no pra quê das coisas, e não só no como mecânico, ele viu no nous do Anaxágoras uma promessa enorme. Ele pensou, agora vai. O Anaxágoras vai explicar como a mente organiza tudo para o melhor, qual a finalidade de cada coisa. Mas parece que a alegria durou pouco. Durou pouquíssimo. Como o Cordon conta, a decepção do Platão foi grande. Ele percebeu que o Anaxágoras, depois de colocar o nous como quem deu o empurrão inicial, ele voltava a explicar os fenômenos usando causas puramente materiais e mecânicas, o ar, o éter, a água, os movimentos deles. Então o nous deu o pontapé inicial e depois meio que saiu de cena? Basicamente isso. Não ficou ali guiando tudo para um fim específico, inteligente. Anaxágoras usou a mente para começar a ordem, mas não para explicar a natureza dessa ordem em termos de propósito. Que balde de água fria para o Platão! Então o Anaxágoras ficou ali meio no caminho entre uma explicação mecânica e uma com finalidade? Exatamente. O Cordon coloca ele como uma figura de transição importante. Ele trouxe essa ideia revolucionária de uma inteligência ordenadora, abrindo a porta para Platão e Aristóteles. Mas ele mesmo não levou essa ideia para o lado teleológico que o Platão queria. Ele ainda estava muito preso à explicação pelas causas materiais, sabe? Típico dos pré-socráticos anteriores. Fascinante essa tensão já surgindo tão cedo. Isso leva direto para o Demócrito e para o Leucipo, os atomistas. Eles parecem abraçar o lado mecânico com tudo, não é? Como eles responderam ao desafio de explicar a realidade, principalmente depois das ideias do Parmênides? Demócrito e Leucipo são demais. E a resposta deles por Parmênides é um dos pontos altos dessa fase pré-socrática. O Cordon detalha bem isso. Primeiro a gente tem que entender o problemão que o Parmênides criou.
Usando uma lógica que parecia de ferro, ele disse que o ser, aquilo que existe, tem que ser um só, eterno, imutável, indivisível e preencher tudo. Por quê? Qual era o argumento? Porque qualquer mudança ou divisão exigiria a existência do não ser, do vazio, para permitir o movimento ou a separação. Se algo muda, vai de A para B. Esse B antes era não ser. Se tem várias coisas, precisa de algo entre elas que não é elas, o vazio, o não ser. Mas o Parmênides disse, o não ser, por definição, não pode existir nem ser pensado. A conclusão lógica, mesmo sendo chocante, o ser é um bloco único e parado. Toda mudança e variedade que a gente vê com os sentidos é ilusão. Uau! Que argumento forte! Se a gente aceita a lógica dele, parece que não tem saída, mesmo que vá contra tudo que a gente experimenta. Como o Demócrito resolveu isso? Foi uma jogada de mestre, quase um golpe de judô filosófico. O Demócrito basicamente falou para o Parmênides, olha, eu aceito quase tudo o que você falou sobre as características do ser. Só que isso não se aplica ao ser como um todo, mas a infinitas unidades mínimas que são os átomos. Átomo em grego quer dizer indivisível, então, para o Demócrito existem infinitos seres minúsculos, como os do Parmênides, os átomos, que são eternos, imutáveis na sua essência, sólidos, indivisíveis. Ok, até aí ele está concordando em parte. E a mudança? A multiplicidade. Aí vem as duas negações cruciais ao Parmênides. Primeiro, ele negou a unicidade do ser. Não é um só. São infinitos átomos. Segundo, e essa foi a cartada mais ousada, ele afirmou que o vazio, o não ser do Parmênides, existe sim. O vazio é real. Para Demócrito, sim. O vazio é real. E é justamente o espaço onde os átomos podem se mover, bater uns nos outros, se agrupar e se separar. Os átomos teriam formas, tamanhos diferentes, e as combinações e movimentos deles no vazio explicariam toda a diversidade, a mudança, o nascimento e a morte, tudo que a gente observa. Que sacada genial! Então ele salvou a multiplicidade e a mudança simplesmente dizendo que o nada, o vazio, existe, coisa que o Parmênides tinha proibido. É tipo imaginar infinitas bolinhas de bilhar minúsculas e indestrutíveis, cada uma sendo um ser perfeito, se mexendo numa mesa de sinuca infinita e vazia. E tudo que a gente vê são só os agrupamentos delas. A analogia das bolas de bilhar é excelente para pegar o lado mecânico do modelo. É isso mesmo. Uma explicação puramente mecanicista. Tudo no universo, objetos, qualidades como cor e sabor, até a alma humana, para o Demócrito, seria só resultado das colisões e arranjos dos átomos no vazio. Sem precisar de amor, ódio ou um nous organizando. É a forma, o tamanho e a posição dos átomos que definem tudo. Uma visão de mundo incrivelmente moderna na sua base, né? E que, como Cordon sugere, influenciou muito o pensamento científico depois. E repara como isso responde àquele problema. Como juntar unidade e multiplicidade, permanência e mudança? Demócrito diz, a unidade e a permanência estão nos átomos, imutáveis. A multiplicidade e a mudança estão nas combinações e movimentos deles no vazio, infinitas. Uma solução elegante, ainda que totalmente sem propósito ou finalidade, o que, claro, deixaria o Platão de cabelo em pé. Fica muito claro como cada um deles estava quebrando a cabeça com questões profundas sobre a realidade, né? Usando a razão, a observação de um jeito novo, ousado. Então, o grande legado deles, o ponto de virada mesmo, foi essa mudança de abordagem, o foco no logos, na physis, mesmo que as respostas fossem tão diferentes entre si. Sem dúvida, esse é o ponto que emerge das fontes como Marcondes e Cabrera. O legado que ficou não são tanto as respostas específicas, a água, ar, 4 raízes, átomos, que acabaram sendo superadas, mas a própria criação de um novo jeito de investigar o mundo. Foi nascimento do que a gente pode chamar de pensamento filosófico-científico no Ocidente. Essa busca por explicações racionais, por princípios universais, por causas naturais dentro da própria physis, usando argumento lógico e observação como ferramentas. Entendi. Claro, como os textos mostram, era só o começo. Os conceitos ainda eram meio imprecisos, às vezes misturavam o físico e o metafísico, a observação com a pura especulação. Eles não tinham método experimental nem os instrumentos que a gente tem.
mas a atitude intelectual, a coragem de questionar as explicações antigas e buscar respostas pela razão, isso foi revolucionário. Foram os desbravadores, mapeando um território totalmente novo, o da explicação racional do universo. Certo. E trazendo isso para o hoje, para quem busca entender as origens do pensamento, por que é importante se importar com esses filósofos tão antigos? Afinal, a ciência moderna já não deu respostas mais precisas para muitas dessas perguntas? Ótima pergunta. A relevância não é adotar as teorias deles hoje, mas reconhecer que as perguntas fundamentais que eles fizeram continuam aí nos movendo. Do que o mundo é feito no nível mais básico? O que é a mudança? Como ela acontece? Existe uma ordem por trás de tudo ou é só acaso? Qual o papel da matéria e da mente na realidade? São perguntas que continuam, né? Continuam. Na física de partículas, na cosmologia, na biologia, na filosofia da mente, cada área do seu jeito. Como Cabrera e Marcondes sugerem, eles meio que definiram a pauta de boa parte do pensamento ocidental que veio depois. Quer dizer, mesmo que as respostas deles pareçam datadas ou até ingênuas hoje, o próprio ato de fazer essas perguntas de forma racional e buscar respostas na natureza e não fora dela foi o que nos colocou nesse caminho, tanto na ciência quanto na filosofia. Exatamente, é como reconhecer a importância de quem fez a primeira jangada para cruzar um rio. Pode parecer primitiva perto de uma ponte moderna, mas sem aquele primeiro passo de coragem e invenção, talvez a ponte não existisse. Entender essas origens, como Marcondes aponta, ajuda a gente a perceber como conceitos que usamos hoje, causa, princípio, natureza, elemento, ordem, foram criados nessas primeiras tentativas. E leva a gente a pensar sobre nossas próprias bases. Refletir sobre eles convida a gente a se perguntar: quais são os nossos archés escondidos hoje? Quais são os princípios fundamentais, talvez nem questionados, que a gente usa para entender o mundo, seja na ciência, na política, na vida pessoal? Será que eles aguentariam uma análise racional tão rigorosa quanto a que esses primeiros filósofos tentaram fazer? Fica a reflexão. Faz todo sentido. Recapitulando rapidinho, então, os pré-socráticos lá na Grécia Antiga, séculos 6 e 5 a.C., foram os pioneiros na virada do mitos para a razão, logos. Eles começaram a investigação filosófica da natureza, physis, buscando princípios racionais, arché, para explicar a matéria, a mudança, a ordem do cosmos, tudo a partir de causas naturais. Com gente como Empédocles, Anaxágoras, Demócrito, eles exploraram vários modelos dos 4 elementos, as sementes aos átomos no vazio, enfrentando desafios lógicos como o do Parmênides e, com isso, prepararam o terreno para toda a filosofia e ciência ocidentais. Perfeito. E para fechar, fica uma última provocação, inspirada um pouco nessa trajetória que as fontes mostram. A gente viu o foco intenso desses primeiros caras na physis, na natureza externa, tentando decifrar os mecanismos, os princípios mais profundos dela. As fontes mencionam que logo depois, com Sócrates, Platão, a filosofia deu uma virada importante, né? Voltou-se mais para as questões humanas, ética, política, conhecimento, linguagem, a alma. Sim, a chamada virada socrática. Isso. E essa virada foi fundamental, claro. Mas pensando naquela imersão inicial dos pré-socráticos no cosmos, naquela tentativa quase física de entender a natureza por dentro, fica a pergunta: ao longo dos séculos a gente ganhou muito em entender o ser humano, mas será que a gente perdeu um pouco daquela conexão, daquele maravilhamento diante dos princípios do universo físico? O que significa para nós hoje pensar a natureza e o nosso lugar nela? É algo para a gente continuar pensando a respeito. História e filosofia em podcast. Ideias que atravessam o tempo.